Muito bem, pessoal, vamos falar de conjuntos, né, que é um assunto importante que vocês vão precisar lá no primeiro ano do ensino médio, logo no início, principalmente quando vocês estiverem vendo conjuntos naturais, inteiros, racionais, reais, intervalos. E o conjunto, na verdade, ele vai ser a base para vocês terem a introdução de funções. E conjunto é muito simples, né? É uma definição primitiva. Os objetos que formam o conjunto são chamados membros ou elementos desse conjunto. Então tem conjuntos de casas, coleção de canetas, grupo de pessoas. Tudo isso aí está relacionado com a definição de conjunto. E nós temos um exemplo bem prático, né? Essa figura ao lado aqui, ó, representa um conjunto de pessoas. Então, conjunto é uma palavra primitiva, simples de ser analisada e não precisa saber de mais nada a não ser essas anotações. Todo conjunto ele pode ser escrevido através de chaves, e ele pode ser representado através de letras maiúsculas como essa que vocês estão observando aí, ó. E são sempre separados por vírgula. Exemplo. Vamos ver aqui os exemplos de conjunto. Temos aí um exemplo bem simples. O conjunto das letras do alfabeto A, B, C, até X, Y, Z. Nós estamos representados ali abaixo. O L é igual aos elementos. Observem que cada elemento está sendo representado por ponto e vírgula. Também pode aparecer separados por vírgula. E estão localizados entre duas chaves. Seguindo, temos um outro exemplo aí. Lembrando que na teoria dos conjuntos, quando a gente está relacionando a quantidade de elementos, os que repetem não contam. Então, nesse conjunto aí que eu tenho x, 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 y, y e z, simplesmente será x, y, z. Ou seja, na verdade você tem 3 elementos aí e não 6 como vocês estão observando. A cardinalidade desse conjunto, como falei anteriormente, representam só o número de elementos que tem nesse conjunto, né? Então, ali naquele caso, naquele exemplo ali, são 3 elementos. O exemplo bem abaixo ele deixa bem claro isso aí, ó. Conjunto A, B, C, D e E. Observe que eu tenho som A, som B, som C, som D, som E. A sua cardinalidade vai ser quanto? A cardinalidade vai ser 5. Aí no conjunto B eu tenho X, 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 Y, Y, Z. E nesse caso aí a cardinalidade, vocês poderiam dizer que é 6, na verdade não é 6. Então o que se conta aí é os elementos que você está vendo. Então qual é o elemento que você está vendo aí? O X, o Y e o Z, então são 3 elementos, o número de elementos do conjunto B. Seguindo, vamos falar de relação de pertinência. Sabemos que essa relação de pertinência está relacionada com elementos que pertencem ou que não pertencem a esse conjunto. E a gente usa o símbolo de esse aí que vocês estão observando. Pertence quando o elemento pertence ao conjunto e não pertence quando o elemento não pertence a esse conjunto. Vamos ver um exemplo aqui. O exemplo M. Os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. E aí a pergunta é a seguinte. 2 pertence a M? Verdadeiro. 2 pertence a M. 2 pertence ao conjunto M. Vou pegar outra parte aí. 5 pertence ao conjunto M? Não, 5 não pertence ao conjunto M. Então você vai ler 5 não pertence ao conjunto M. Então essa é a relação de pertinência que é apenas usado entre elemento e conjunto. Tá? Não é usado entre subconjunto e conjunto. Determinação de conjunto. Há 2 formas de determinar um conjunto. Por extensão e por entendimento. O que seria por extensão? Por extensão é aquela forma que você indica cada um desses elementos do conjunto, ou seja, detalhadamente. Vamos lá ao exemplo. O conjunto dos números pares maiores que 5 e menores que 12. E nós temos lá quem são eles. O conjunto A, 6, ponto e vírgula 8, ponto e vírgula 10, ponto e vírgula 12, ponto e vírgula 14, ponto e vírgula 16, ponto e vírgula 18. Esses são os elementos. E vocês observem que eles estão todos detalhados aí, ó, um por um. Quando isso acontece, esse conjunto é representado por extensão. Próximo exemplo.
O conjunto de números negativos ímpares maiores que menos 10. Quem são eles? Menos 9, o menos 7, o menos 5, o menos 3 e o menos 1. Todos esses elementos aí estão representados um por um, né? Essa é a característica dele, portanto, por extensão. E por entendimento? Vamos ver lá o que fala por entendimento. É aquela forma mediante a qual se dá uma propriedade que caracteriza todos os elementos do conjunto, ou seja, você não precisa colocar todos os elementos, apenas coloca-se numa frase ou numa palavra que represente todos os elementos desse conjunto. Vamos por exemplo aí, os números dígitos. Pronto, só isso aí justifica a sua dúvida. O que quer dizer isso aí? Os números dígitos, você vai pensar quem? Os números dígitos são quem? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Mas quando você coloca os números dígitos, já está subentendido que aí são o 0 até o 9. Dessa forma, é por entendimento. Olha lá. Você pode entender que o conjunto P está formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse daí é a forma por entendimento. Outra forma de escrever o conjunto é através de uma característica. Tá lá, ó. X, conjunto P, x tal que x é igual a dígito. P é o conjunto formado pelos elementos x tal que x é um dígito. Então, o x é um dígito e, sendo ele um dígito, ele pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Esses são os elementos. Vou pegar um outro exemplo aqui. Expressar por extensão e por entendimento o conjunto de dias da semana. Por extensão, você pode colocar o quê? Detalhadamente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pronto, acabou. E por entendimento? Por entendimento, simples. Você coloca apenas uma frase que representa todos esses dias aí, ó. Você coloca lá x tal que x é igual a dia da semana. Ou seja, dia da semana são quem? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, por entendimento, você coloca algo que representa tudo que está lá em cima por extensão, que é a mesma coisa. E seguindo, os diagramas de Venn. Os diagramas de Venn aí foi o filósofo inglês, matemático também, que foi o primeiro a surgir com essa ideia. Por isso, em homenagem a ele, o nome dos balãozinhos que vão aparecer aí, representados por círculos, retângulos, triângulos ou qualquer curva fechada, recebe o nome de Venn, em homenagem ao inglês aí, John Venn. Vamos ver alguns exemplos. O exemplo aí, ó, os elementos contidos no retângulo. Que mais? Os elementos contidos nesse outro conjunto, conjunto T. Os elementos contidos no conjunto M. Aí já estão sendo representados por pequenos pares ordenados, né? E aí nós temos o conjunto T com o conjunto das vogais, no conjunto A, o conjunto que vai de 1 até 9. Né? Esses são os diagramas que podem aparecer, formas de retângulos, triângulos ou qualquer outra curva. Conjuntos especiais. Vamos conhecê-los. A gente tem aqui o conjunto vazio, que todo mundo sabe. Quem é esse conjunto vazio? Aquele que não tem elemento nenhum. A gente vai por um exemplo aqui, ó. No conjunto vazio não tem nada. Então o exemplo é esse. Como é que ele pode ser representado? Através desse símbolozinho aí, cortado no meio, ou simplesmente duas chaves, sem absolutamente nada dentro. Você não pode pegar o conjunto vazio, representado pelo símbolo cortado no meio, e colocar dentro de um outro conjunto sem nada. Aí, no caso, já não é mais um conjunto vazio. Tá? Lembrando que o conjunto vazio também pode ser chamado de conjunto nulo. Vamos para o exemplo. M. Números maiores que 9 e menores que 5 ao mesmo tempo. Tem algum número que seja maior que 9 e esse mesmo número seja menor que 5? Não. Pega, por exemplo, 10. O 10 é maior que 9? É. Mas o 10 ele é menor que 5? Não. Então, nesse caso aí, o conjunto é um conjunto vazio. Um outro exemplo aí, o conjunto P. Existe algum número que, colocando ali debaixo do 1, no lugar do x, e pegando 1 e dividindo por esse elemento, vai dar 0? Não, não vai ter ninguém.
nem mesmo zero, porque se você colocar o zero ali vai surgir uma indeterminação. Tá? Então, o conjunto também é vazio. Conjunto unitário, o próprio nome já diz, é o conjunto que tem só um elemento. Vamos ver alguns exemplos. O exemplo é o seguinte, f igual a x tal que 2x mais 6 igual a 0. Aí a pergunta é, qual é o número que eu devo colocar no lugar do x, que somado com 6 vai dar 0? Só tem um número. Que número é esse? É o menos 3. Se eu colocar o menos 3 no lugar do x, eu vou ter 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6. E menos 6 com mais 6 são valores simétricos, são valores opostos, dá 0. Então, se eu tenho um elemento que eu colocando no lugar do x, vai dar menos 6, que somado com 6 vai dar 0, esse elemento é o menos 3. Então, por isso ele é um conjunto unitário. Vamos ver outro exemplo. Novamente aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. Esta aqui é uma equação segundo grau incompleta. Então, a gente pode tirar a raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de 4. Vão ter duas raízes quadradas. Raiz quadrada de 4 é 2. Só que como a gente está tirando a raiz quadrada, vai ser mais 2 e menos 2. Aí o que ele quer? Ele quer somente aquela que é menor que 0. Aqui é menor que 0 é a negativa. E quantas tem negativa? Só tem uma, que é aqui, o menos 2. Portanto, mais um exemplo aí de conjunto unitário. Conjunto finito. O próprio nome já diz, é aquele que tem fim. Ou seja, existe uma quantidade limitada de elementos desse conjunto. Vamos lá para um exemplo. Exemplos. Ó, tá aí o exemplo. X é um número ímpar positivo menor que 10. Então, quais são os números ímpares positivos menor que 10? 1, 3, 5, 7, 9. Pronto, acabou, não tem mais. Então, esse conjunto, esse é o limite dele. Por isso ele é chamado de conjunto finito, que tem fim. Vamos para o próximo conjunto. Mas antes tem esse outro elemento aí, ó, esse outro conjunto. X ao quadrado igual a 4. Se a gente for tirar a raiz quadrada, vai dar x igual a 2 e x igual a menos 2. Não tem mais nenhum outro elemento, só tem esses dois, x igual a menos 2 e x igual a 2. Portanto, ele é um conjunto finito. Vamos lá para o conjunto infinito. Diferente do anterior, esse é ilimitado. Tem números infinitos de elementos. Então, por exemplo, x menor que 6, ou seja, quem são os elementos que são menores que 6? Tem um monte aí, ó. Tem o 5, tem o 4, tem o 3, tem o 2, tem o 0, tem o menos 1, tem o menos 2. Vai embora aí, ó. Infinitos números que são menores que 6. Inclusive o próprio menos meio, menos 3, 1,5 e assim por diante. Tá? Então, ele é um conjunto infinito. Um outro exemplo aí, x é número par. Meu amigo, tem um monte de número par aí, ó. Números pares vão embora. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Então, é um conjunto infinito, né? Não tem um limite para a quantidade de elementos. Conjunto universal é aquele conjunto que contém todos os outros. Né? É um conjunto referencial que contém todos os outros elementos de uma situação particular. Geralmente se representa pela letra U. Então, onde vocês verem a letra U é conjunto universal. Exemplo. Vamos ver um exemplo aqui de conjunto universal. Todos os números é o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos ele é um conjunto que ele abrange todos os outros conjuntos. Dentro dele está o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números inteiros. Todos esses conjuntos estão contidos dentro do conjunto dos números complexos. Por isso ele é chamado de um conjunto universal. Relação entre conjuntos. Vamos falar de relação entre conjuntos. Inclusão. O que é inclusão? É quando você pega um conjunto, né, e esses elementos desse conjunto estão contidos dentro de um outro conjunto. Ou seja, imagine um grupo de alunos que pertencem a uma sala de aula. Então, esse grupo de alunos ele é um subconjunto. E eles pertencem, e eles estão contidos, né, eles são inclusos na turma da qual eles pertencem. Então, esse conjunto que está incluso em outro conjunto, a gente utiliza as relações aí que são as relações de inclusão.
Aí nós temos a primeira anotação, né? A está contida em B, ou B contém A, é a mesma coisa, tá? E aí, ó, e o que quer dizer isso aí? Quer dizer que o A, se o A está contido em B, isso quer dizer que os elementos de A fazem parte dos elementos do conjunto B. Representação gráfica, vamos mostrar graficamente. Aí nós temos o conjunto B, né, esse quadrado, esse retângulo aí vermelho, e B no centro, olha, B no centro, pronto, apareceu agora, B no centro, nós temos um subconjunto A de amarelo, ou seja, todos os elementos que estão dentro de A, eles também fazem parte dos elementos do conjunto B, portanto, A está contido em B. A forma bem simples aí de você entender essa relação de inclusão. Propriedades. Vamos falar de algumas propriedades aqui. Todo conjunto está incluído em si mesmo? A está contido em A? Verdadeiro, claro que sim, né? Segunda propriedade. O conjunto vazio se considera incluído em qualquer conjunto? Sim, claro, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, mesmo que você não o veja. Terceira. A está incluído em B? A está contido em B, vale a dizer que B contém A. Verdadeiro? Verdadeiro. Se o aluno está contido na sala, a sala contém o aluno. A mesma coisa. Quarta propriedade. Se A não está incluído em B, ou A não é subconjunto de B, significa que pelo menos um elemento de A não pertence a B? Correto. Se um elemento de A não está incluído em B, ou A não é subconjunto de B, então tem um elemento lá que não é elemento de B. Ou seja, qual é a conclusão? A não está contido em B. Vamos ver o que tem mais aqui. Quinta propriedade, simbolicamente, representando se A está contido em B, isso significa dizer que existe um elemento que pertence a A, ou seja, existe um X que pertence a A, isso implica também que existe também um elemento que pertence a B, né? Claro, se A está contido em B, tem que ter um elemento que pertence a A, e esse mesmo elemento que pertence a A também tem que pertencer a B, para que a propriedade seja válida ali, A está contido em B. Então isso, galera, essa aí foi a nossa primeira aula do 9º ano, falando sobre o conjunto. Outras informações, outras aulas virão no próximo vídeo que eu vou colocar para vocês. Façam seus comentários, tirem suas dúvidas, dê o seu like, se inscreva no canal. E para quem não está vindo na aula, você pode assistir aí, escrever no seu caderno, resolver as questões. E qualquer coisa, é só entrar em contato, colocar seu comentário e até a próxima. Valeu, abraço.